Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Justificação. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pela missão justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de pregar e ensinar a doutrina da justificação, que é o coração do Evangelho, essa doutrina poderosa. E nós estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos comemorando 14 anos de missão Justificação pela Fé. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui e estamos muito felizes. E para comemorar esses 14 anos, nós convidamos homens comprometidos com a palavra de Deus e com a doutrina da justificação pela fé para nos ajudar nessa nova série, uma série onde nós escolhemos textos selecionados de cada livro do Novo Testamento. Então serão 27 pregações, onde você verá a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios direto da palavra de Deus, porque esta doutrina está presente em todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então eu te convido a ouvir com fé a palavra de Deus, curta esses vídeos, compartilhe, dê um like, para que você possa nos ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Também contamos com as suas contribuições e suas orações. Aguarde mais um pouco e a palavra de Deus vai já começar. Ouça com fé a palavra de Deus. Olá pessoal, espero que todos se encontrem bem. Eu sou o Thiago Aguiar, membro e presbítero da Igreja Batista Reformada de Brasília, a IBRB, que se localiza em Águas Claras. E nesse mês nós estamos comemorando já 14 anos do Ministério Justificação pela Fé, conduzido pelo nosso amado e querido irmão e pastor Paulo Correia. E, dentre outros irmãos, fui convidado também e tenho o privilégio de participar da exposição de textos bíblicos dentre cada um das cartas, evangelhos e livros, dos 27 livros do Novo Testamento, passagens que expõem, que demonstram essa belíssima, maravilhosa, necessária e preciosa doutrina da justificação pela fé. E hoje vou expor o texto que se encontra lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou ler uma passagem um pouquinho maior. Então, Tito, capítulo 3, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 8. E nesse breve momento aqui eu vou expor o cerne, o core, que se encontra lá no versículo 5, que é essa doutrina da justificação pela fé, mas tentar adentrar nisso pelas beiradas, tá bom? Então peço a quem estiver acompanhando, como os outros irmãos também pediram, que deixem o like aí, compartilhem, ativem o sino para receber aí as notificações e se inscrevam no canal também, que tem conteúdo muito relevante e muito interessante para cada um de nós. Então, espero que vocês tenham aberto aí Tito, capítulo 3, versículo 5, mas eu vou ler a partir do versículo 3. A versão que eu estou lendo, a Bíblia que eu estou lendo, é a King James, tá? Olha o que o texto, a palavra de Deus nos diz. Ouça com fé a palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 3. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Versículo 4. Contudo, olha a boa notícia aí. Quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade,
não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Por último, versículo 8. Essa, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito. Essa palavra é digna de confiança. E quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Irmãos, eu quero começar aqui trazendo um panorama amplo, né, dessa carta do apóstolo Paulo, uma carta pessoal do apóstolo Paulo a Tito, onde o apóstolo Paulo tem um objetivo específico. São apenas 3 capítulos, né? Mas o interesse de Paulo na carta a Tito é mostrar que o conhecimento da verdade segundo a piedade, ou o conhecimento da doutrina do Evangelho, a sã doutrina de Deus, é parte de um interesse bíblico mais amplo que enfatiza que essas doutrinas da graça, quando aceitas corretamente ou entendidas corretamente, sempre levam ao viver santo, ou sempre levam à prática de boas obras. É o que nós vimos aqui no versículo 8. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. A boa e perfeita compreensão da justificação pela fé, da maneira como o homem é salvo, leva às boas práticas. Então, as boas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Eu não tenho nenhuma dignidade diante de Deus. O que eu tenho é dívida. O que eu tenho é pena para pagar, uma sentença eterna para pagar no inferno. Então eu não tenho direito nenhum, não posso exigir nada diante de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, que eu estou citando Efésios, Ele nos salva, Ele nos amou, Ele derramou sobre nós a sua graça, sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Então vamos lá. Nós estamos tratando de um tema que é relevantíssimo, né? Justificação pela fé. No texto, tema aqui central que nós estamos estudando hoje é justificação pela graça. E o que vem a ser justificação? Às vezes nós entramos num tema presumindo que as pessoas que estão nos ouvindo aí do outro lado saibam o que vem a ser, o que quer dizer justificação, que vem a ser regeneração, né? Mas eu quero ler aqui um livro de Charles Leiter, Justificação e Regeneração. E lá na introdução mesmo, na página 16, o autor ele diz o seguinte, ele afirma o seguinte: 2 grandes milagres encontram-se bem no coração e no cerne do Evangelho. O primeiro é a justificação, por meio da qual, e aqui ele explica o que vem a ser a justificação, criminosos são considerados justos aos olhos de um juiz santo e reto. O segundo é a regeneração, por meio da qual pecadores malignos, escravizados e odiosos são transformados para amar a Deus e os homens. Seja direto ou indiretamente, esses 2 milagres, a justificação e a regeneração, aparecem em toda parte do Novo Testamento. Eles são absolutamente a fundação para o entendimento apropriado tanto do Evangelho quanto da vida cristã. E ele faz uma outra afirmação, que o cristianismo, que é aquilo que esse ministério de justificação pela fé tem batalhado e defendido em todos os seus projetos e vídeos,
Esse cristianismo é o próprio Cristo. Cristianismo é Cristo. Toda bênção espiritual é encontrada nele, em Jesus Cristo, incluindo todas as bênçãos da justificação e regeneração. E nenhuma bênção espiritual existe longe dele. Então veja, a definição que ele dá aqui, o autor dá de justificação é que, por meio dela, criminosos são considerados justos aos olhos de um juiz santo e reto. Então, quem são esses criminosos? Toda a humanidade. Eu e você. Somos criminosos, depravados, rebeldes e nos rebelamos contra Deus. E esse Deus é esse juiz, justo, santo e reto, que julga e virá julgar toda a humanidade. Então, essa doutrina da justificação é aquela que faz com que esses criminosos se tornem justos diante desse Deus. E como isso se dá? De que maneira isso ocorre? De que forma isso ocorre? É por alguma ação nossa, por alguma boa obra nossa, por alguma boa prática minha ou sua, que eu vou me tornar justo de um Deus, diante de um Deus totalmente, eternamente e perfeitamente santo, bom, reto, justo, perfeito, soberano, todo-poderoso? Não, não é. Não é por nenhuma prática minha ou sua. Veja que o texto que a gente está trabalhando aqui, Tito 3, a partir do versículo 3, ele já começa, já entra demonstrando quem nós somos e o que nós praticamos, o que fizemos e que fazemos diante dos homens e diante de Deus também. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Quem somos nós? Por que nós éramos? Se éramos, era porque agora nós não somos mais, né? Se éramos, era porque agora nós fomos separados, santificados. Nós fomos justificados, nós fomos regenerados. De que maneira isso dá? Antes de sermos justificados e regenerados, como nós vivíamos? O que nós fazíamos? O que nós éramos? Éramos insensatos e desobedientes. Desobedientes a quem? A Deus. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. O que nós vemos no mundo hoje? O que nós vemos no sistema deste mundo? O que nós vemos na cultura hoje em dia? Paixões desenfreadas. Prazeres, busca de prazer, né? O que na filosofia nós poderíamos entender e conhecer como o hedonismo, né? A busca por todos os meios de prazer, de saciar a nossa carne. A busca por prazer. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Isso aqui é uma doutrina da graça que se chama depravação total. Ou seja, que o pecado ele é tão abrangente que ele penetrou, que ele toca cada espaço do ser humano. A minha carne, o meu espírito, minha alma, as minhas vontades, os meus desejos. E para pensar. Eu queria que, de repente, você que está me ouvindo, pudesse refletir. Talvez você possa estar pensando, caramba, quem é esse cara para chegar aí num vídeo e falar que eu sou depravado, que eu sou desprezível, que eu sou pecador? Quem é esse cara? Lá em Romanos 6, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação direta. Ele fala que nós recebemos de Deus uma coisa, salário. Um salário que nós recebemos de Deus. E sabe qual é esse salário? Por conta do pecado que nós cometemos contra ele, a morte. O salário do pecado é a morte. E eu pergunto a cada um de vocês, quem de nós não morrerá? Será que você não já perdeu um ente
amado pela morte, para a morte? Será que você não tem um familiar ou você mesmo está doente, acamado, e as perspectivas não são boas e são de morte? Independentemente, mesmo que a morte venha de uma hora para outra, que você às vezes nem vai perceber. Às vezes a gente vai ter uma morte lenta, né? Perceptível. Às vezes não, às vezes a morte vem no piscar de olhos. Desde Adão, o primeiro homem, até o último homem, o que ele tem de recompensa, de salário pelo pecado que cometeu contra Deus é a morte. Não há um. Com raríssimas exceções. Que nós vemos na palavra de Deus, Enoque, Elias. Mas nós não somos pautados pela exceção, mas sim pela regra, né? Eles foram alçados aos céus, eles não morreram, não experimentaram a morte. Mas todos nós experimentamos a morte. Então o que eu quero que nós possamos refletir aqui é que todos nós nos rebelamos contra Deus e pecamos contra um Deus santo, um Deus justo, um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Há um ministro lá do início do século XX, ministro holandês chamado Abraham Kuyper. Ele foi um teólogo também, político. Ele fez uma afirmação que até hoje ecoa aí nas nossas mentes aí, para quem estuda a palavra de Deus, é que Abraham Kuyper, ele afirmou que não há 1 centímetro quadrado em toda a existência humana ou em todo o universo em que Jesus Cristo não reivindique e clame: é meu, tudo é dele. Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E ele é soberano sobre a nossa salvação. Ele é Senhor sobre a nossa salvação. Veja que no versículo 3 afirma que nós estávamos perdidos, mortos. E essa mudança de chave, ela acontece a partir do versículo 4, onde afirma que, contudo, quando da parte de Deus, a salvação vem do Senhor, Jonas 2,9. A salvação vem de Deus, de cima para baixo. É Ele quem nos salva. Nós não cooperamos para a nossa salvação. Quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, qual a origem da nossa salvação? Deus, nosso Salvador. E o que vem no meio disso? Por causa de quê? Qual o instrumento? De que maneira? De que forma? Deus demonstra alguns de seus atributos na nossa salvação. A sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade e a sua generosidade. Justificados pela graça. Foi pela graça, foi por graça. Ele deu um presente, toma, é seu. É para você. Você não merecia. O que você merecia era a morte. O que você merecia era a morte eterna. Mas eu estou dando para você de graça. Venha, receba, toma a salvação em Jesus Cristo. Para você. É de graça. É de graça. Você não tem que pagar nada. Você apenas tem que crer. Se largar nos braços do Pai. Se largar nas obras e aceitar e abraçar, na verdade, as obras, os méritos, a graça, a justiça de Jesus Cristo. Ele derramou copiosamente o Espírito Santo sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então veja, o trabalho aqui foi feito por Deus na sua Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, nosso Salvador, Deus Pai, por sua misericórdia, seu amor, sua bondade, sua generosidade, manifestou
não por mérito meu ou seu, mas devido à sua bondade, ele nos salvou. Por meio de quê? Do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós fomos regenerados, renovados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora ele habita em nós, ele é o Consolador que habita em nós. Cristo subiu aos céus, Jesus Cristo subiu aos céus e deixou o Espírito Santo até que ele volte e retorne e busque a sua igreja. Ele deixou, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então veja que lá no versículo 6, Deus Pai é o nosso Salvador, e aqui lá no versículo 4, Deus Pai é o nosso Salvador, e aqui no versículo 6, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é Deus, homem, encarnado, totalmente homem, totalmente Deus. Ele é Deus. Então, essa trindade, que muitas vezes a gente não vai compreender, ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atuaram e atuam junto na nossa salvação. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então essa regeneração, essa renovação, essa transformação em antes odiosos, odiávamos a Deus e merecíamos e recebemos como um pagamento, como salário, a morte eterna e a morte do nosso corpo. Agora nós fomos transformados como herdeiros do reino, herdeiros do próprio Deus, tendo a esperança da vida eterna, não mais a morte eterna, mas a vida eterna. Mas veja, nós não fomos salvos pelas obras, né? Nós não fomos salvos por algum ato de justiça nosso, nada. Nós não fizemos nada para receber a salvação e a graça. Deus não divide sua glória com ninguém. A salvação vem dele, por ele e para ele. Mas ele nos chama a praticar agora boas obras. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, totalmente fiel. Essa palavra é fiel. Então aqui o apóstolo Paulo está concluindo a carta que ele escreveu a Tito e à igreja, que esta palavra é digna e é fiel de todo crédito. Quero que a proclamais categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus agora se empenhem na prática de boas obras. Então eu não fui salvo pelas obras, mas fui salvo para as obras. Tais obras, tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Então, essa palavra é tanto para alguém que ainda não conhece Jesus Cristo, para que se arrependa, para que reconheça que é pecador. Veja na sua história, na sua vida, de que você nasceu, que você está vivendo, mas que você vai morrer. Se você vai morrer, é porque você é pecador. Acabou. Não tem... Assim, é bem objetivo. Você se rebelou contra Deus. Eu me rebelei contra Deus. Eu preciso de salvação. Eu preciso ser salvo da ira de Deus. E Ele nos dá o antídoto. Ele nos dá o remédio. Que é Jesus Cristo. Que é os méritos de Cristo. Que é a obra de Cristo. Que é a justiça de Cristo. Ele é a nossa justiça. Nós somos agora revestidos da justiça de Cristo. Por isso, nós nos tornamos justos no tribunal de Deus, porque alguém me substituiu. Eu não conseguiria pagar a minha dívida, eu não conseguiria pagar a minha pena eterna, mas o próprio Deus encarnado, que se tornou homem, Jesus Cristo, justo, santo, sem pecado, cumpriu a lei de Deus, morreu na cruz, foi levantado na cruz, em meu lugar, sobre ele estava o meu pecado, sobre Jesus Cristo estava o meu pecado, e sobre mim a justiça. Olha que troca maravilhosa. Olha que troca esplendorosa. Maldito todo aquele levantado no madeiro. Jesus Cristo se tornou maldito e se tornou pecado. O meu pecado estava sobre ele. O pecado que me traz a paz estava sobre ele. E a justiça, os méritos, a bondade, a santidade de Cristo, agora, no juízo eterno, está sobre mim, sobre você. Se você apenas crer que Ele te salva. Não que você não vai morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. Eu posso morrer agora. Eu posso morrer daqui a minutos, dias, meses, 50 anos.
mas eu posso morrer agora. Eu vou morrer, você vai morrer. Mas outra coisa é, eu vou ter a morte eterna, não crendo em Jesus Cristo, não me apegando, me agarrando a essa esperança, essa viva esperança da vida eterna, ou eu vou ter a vida eterna com Ele. Creia. Creia em Jesus. Nesse mundo louco, vil, que só quer a destruição das nossas vidas, da nossa família, creia em Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. Ele é a nossa única salvação. Isso desde o início da história. Todas as coisas apontam para Ele. E há 2000 anos nós falamos a respeito disso. Não há outra salvação. Apenas em Jesus. Creia, e agora se arrependa, creia e pratique boas obras. Encontre uma igreja piedosa, digna, que busque ensinar a doutrina do Evangelho, a sã doutrina, sadia, a doutrina sadia do Evangelho, e vá. Caminhe, peregrine até a eternidade. Porque você não precisa fazer nada. Já foi feito por você, se você crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que agora nós nos tornássemos também filhos, co-herdeiros com Ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Jesus. A gente não tem outra saída. Graças a Deus por isso. É a nossa única esperança e é a maior e melhor esperança de todas. Deus abençoe.